Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. O assunto vai ser imunidade, como eu já tinha adiantado, eu quero fazer uma live muito direta, assim, mandar mensagem mesmo, ser curta, porque às vezes as pessoas olham o tamanho do vídeo e ficam meio que com medo de assistir o vídeo. Então eu quero que seja um vídeo curto para todo mundo assistir. Eu vou até mandar aqui o aviãozinho rapidinho e aí eu já começo falando sobre o assunto de imunidade. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença da imunidade inata e adaptativa e como você pode melhorar cada uma delas, tá? Algumas estratégias aí para que você possa depois, enfim, ver o que faz mais sentido para você, tá bom? Deixa eu só terminar aqui de selecionar algumas pessoas, alguns aviãozinhos, então vamos lá. Como eu falei, então, de maneira bem direta, vocês já sabem que o sistema imunológico, a função dele é de fato proteger o nosso organismo, é a nossa barreira de proteção, é como o nosso organismo vai lutar com agentes invasores, sejam bactérias, vírus, micróbios e por aí vai, tá? Então, a imunidade ela é dividida em duas partes, praticamente. A gente tem a parte inata e a adaptativa. O que é a imunidade inata? A imunidade inata é a barreira de proteção, tá? Então, ele não vai distinguir o invasor de uma maneira específica. Ele simplesmente vai falar assim, tem um invasor. Tem algo aqui que não pertence ao nosso corpo, tá? Então, ele identificou o invasor, ele vai tentar se proteger, blindar para que esse invasor não entre e se instale nas células do seu corpo, ok? Essa é a inata. E onde que a gente tem essa imunidade inata? Onde que ela está no nosso corpo? Na verdade, ela está por todo o nosso corpo, desde a cabeça aos pés, tá bom? Então, por exemplo, no pulmão, tá? No intestino, no estômago. A nossa pele também tem células aí de proteção, tá? O muco da parte respiratória, ele faz parte ali da imunidade inata, porque o que ele faz? Ele vai pegar todos aqueles agentes invasores que tem ali e ele através dele, ele vai colocar para fora, tá? Então é como se ele fosse pegar tudo que tá no meio e jogar para fora aqueles invasores, tá bom? Então o muco, por exemplo, é uma das maneiras aí que a gente tem da imunidade inata. O nosso intestino também tem vários. Então quando a gente fala de imunidade inata, o funcionamento do seu organismo, tanto pulmão, estômago e intestino, eles precisam estar funcionando bem e de uma maneira saudável. Porque se não tiver, eles vão estar mais fracos, eles talvez não vão ter essa barreira de proteção tão forte para se proteger de qualquer invasor que entre, tá? E quando sempre falo de invasor, tô falando de vírus, bactérias ou qualquer coisa assim, tá? Eu não vou falar aqui nome de nada, vou generalizar para você entender como funciona o sistema imunológico. Então, essa é o nosso sistema inato, tá? Essa barreira de proteção. Aí a gente tem o sistema adaptativo, tá? O que é a parte adaptativa? Olá, Ju, responder você. Então, o que é o adaptativo? O adaptativo vai ser as células do seu corpo que vai identificar especificamente qual foi aquele invasor e quais são as armas, quais são as estratégias, o que aquela célula precisa fazer para eliminar aquele invasor. Então, para ficar aqui bem fácil para ilustrar, eu vou usar nessa linguagem aí de invasor e combater e a parte do armamento, porque de fato o sistema imunológico eles são soldados ali, tá? Para estar protegendo o nosso organismo. Então, o inato é o quê? É a primeira linha de defesa, que ele vai fazer o quê? Proteger qualquer agente estranho. Você não tem permissão para entrar, eu não te conheço, você não pode entrar, a gente vai te barrar, então vai embora. Mas pode ser que algum invasor penetre essa imunidade inata. Uma vez que ele penetrou, o que ele faz? Ele vai soar um alarme para o sistema imunológico adaptativo. Então ele vai soar uma sirene lá, por assim, ele vai tocar a sirene e vai falar, um invasor entrou, um invasor entrou, um invasor entrou. Aqueles soldadinhos do adaptativo, que são as células do sistema imunológico do nosso corpo, que também estão por toda parte, ele vai captar aquele sinal, aquela sirene de emergência tocando e ele vai agora começar a procurar o invasor e ele vai identificar. Bom, aquele invasor é o vírus X, aquele invasor é o vírus Y, aquele invasor é a bactéria H, por exemplo, tá? E aí o que ele vai fazer?
Qual que é a estratégia? Quem que é esse inimigo? Para eu lutar contra o meu inimigo, eu preciso conhecer ele. Então, quem é esse inimigo? Ah, esse inimigo é tal, as forças deles é assim, ele age dessa maneira, ele usa essa estratégia. Ok, agora eu vou me fortalecer e eu vou batalhar contra aquele invasor para eliminar ele, tá? Basicamente, de uma maneira bem didática, é assim que o nosso sistema imunológico funciona. Então, a gente precisa fortalecer tanto o sistema inato para barrar qualquer tipo de invasor, quanto fortalecer o sistema adaptativo, que vai o quê? Identificar, e uma vez que o invasor entrou, e eliminar, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente vai fortalecer esses tipos de célula? Primeiro que eu queria passar para você então é o inato, tá? Que são esses gerais, que são essa barreira de proteção contra qualquer tipo de invasor. Primeira coisa que a gente sempre fala, que a gente aprende desde o prézinho na escola, mas muitas pessoas esqueceram e voltaram a falar aí no último 1 ano e meio, 2 anos quase, que é sobre lavar as mãos. Então é importante você estar sempre lavando a mão, porque é uma maneira de você estar eliminando ali, já da sua pele, qualquer invasor que possa estar ali, tá? Porque você estando um invasor na sua mão, você pode colocar ele, levar ele para qualquer outro lugar. Uma vez que você lava a sua mão, você já eliminou esses invasores ali, tá? Então, lavar as mãos é uma. Manter o seu ambiente limpo. É importante você manter o ambiente que você vive livre de bactérias, livre de vírus. Então, é importante você ter algo no seu ambiente, por exemplo, que vai limpar o ar, vai matar bactérias do ar, porque acaba tendo, a poluição acaba trazendo, por exemplo, bactérias e coisas ruins, coisas, vamos dizer, componentes tóxicos para isso. E se a gente for até mais além, até produtos de limpeza pode também estar trazendo agentes tóxicos para o nosso organismo, causando alergias, por exemplo. E uma vez que a imunidade está baixa, você está muito mais suscetível a pegar ali uma alergia, caso você já tenha até uma predisposição a isso, tá? E eu já vou te dar uma dica de como você limpar o seu organismo. Vocês sabem, eu falo muito dos óleos essenciais, que eles são naturais, enfim, não tem contraindicação. Se você já me acompanha aqui, você já com certeza já ouviu falar alguma coisa. E eu queria passar a dica de 2 óleos essenciais. Na verdade, eu vou falar de um, vou falar os 2, mas um eu vou explicar depois, tá? Um deles, que é o que eu vou explicar mais tarde, melhor pra vocês, é o On Guard. Esse On Guard aqui, não sei se a luz tá dando reflexo, esse óleo, ele é o óleo da imunidade, tá? Então, qualquer área, seja o sistema inato que eu expliquei para vocês, seja o sistema adaptativo, ele vai fortalecer esses soldadinhos, essas células de defesa do seu sistema imunológico, tá? Mas eu vou explicar mais sobre ele, como ele funciona. E o outro é o Purify. Eu tô falando sobre a gente limpar o ambiente, o ar que a gente respira. E esse aqui é Purify, o nome, que é purificar. Qual que é a função desse óleo? Ele vai pro ar e ele vai matar todas as bactérias, vírus e coisas assim que estão no ar. Então você vai ter um ar mais limpo para respirar. E por que é importante a gente cuidar do ambiente que a gente tá? Porque muitos vírus, muitas bactérias, eles vão vir através do nosso sistema respiratório, tá? Então a gente também precisa, como eu falei, lavar as mãos e também cuidar do nosso sistema respiratório e fortalecer ele, tá? Uma outra questão, como eu comentei, o sistema inato, tanto no pulmão ele tá, né, no muco, tem ali células de defesa do sistema inato e tem também no intestino. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a relação de intestino e imunidade. Porque o nosso intestino, ele também vai fazer a função de absorver os nutrientes e tudo mais, que talvez você já conheça, senão mais pra frente eu vou fazer live sobre isso. Mas quando o seu sistema não está funcionando direito, ele não vai ali talvez conseguir identificar e eliminar agentes ou bactérias e coisas que precisam ser eliminadas. Então vai ficar ali uma fraqueza, vamos dizer assim, naquele exército. Então o seu intestino ele precisa funcionar bem, tá? Então aí para isso a gente tem várias dicas, tipo probióticos, o tipo de alimentação, evitar a farinha branca, que a farinha de hoje não é a mesma de antes, evitar o leite, tá? O leite também, vou abrir um parênteses, quem tem rinite, sinusite, também precisa tirar o leite, tá? Porque o leite ele causa muito muco e fica tudo tampado e além de atrapalhar o intestino também, tá? O leite não é bom para o intestino. E quando você tá tudo tampado, você não consegue eliminar o muco, aquele muco está segurando as bactérias e os vírus que estão ali e eles vão se alojar ali. Então o muco você precisa tirar ele, tá? Então, e o leite ele vai manter aí o muco, então você precisa eliminar o leite para te ajudar na rinite, sinusite e questões respiratórias. Tem óleos essenciais que também ajudam na parte mucolítica, tá? Eu fiz a live do limão, o limão ajuda,
O Breathe, que é o outro óleo que eu vou falar pra vocês agora, vou falar no próximo ele, mas ele protege o sistema respiratório, ele também ajuda na parte de eliminar o muco, eucalipto e vários outros óleos essenciais, tá bom? E falando do intestino, um óleo essencial que vai contribuir para ele é o Zengest. Eu até tava correndo aqui antes da live, mas não tenho de pegar, porque o meu Zengest vive na minha bolsa, porque eu não fico sem ele. Qualquer urgência, eu pingo lá uma gotinha embaixo da língua, porque vira e mexe eu tô com o estômago ruim. E eu acabei esquecendo de pegar ele, mas qualquer dia eu mostro para vocês. O Zengest, ele vai trazer uma saúde gastrointestinal, ou seja, vai fazer com que seu estômago e seu intestino funcione da maneira que ele tem que funcionar, tá? E também ele ajuda a parte de absorção de vitaminas no intestino. E ali você precisa, de fato, absorver essas vitaminas para que você tenha não só uma melhor imunidade, mas uma saúde no geral, tá? Então, essas são algumas dicas de como você pode melhorar o seu sistema imunológico inato. Eu vi o pessoal aí foi entrando só para relembrar, o sistema inato são os primeiros soldadinhos ali de defesa do nosso organismo que vai barrar qualquer agente invasor, tá? Agente invasor, vírus, bactérias, qualquer coisa que seja, qualquer que for. Ele não vai identificar quem é, quem não é, simplesmente, ó, não te conheço, você não é desse lugar, você não pode entrar, tá? Então, quanto maior essa barreira, menos qualquer que seja o tipo de vírus, bactéria vai entrar, tá? E aí, uma vez que ele entrou, como eu expliquei anteriormente, agora vai vir a função do sistema adaptativo. Então, os dois trabalham juntos. O inato foi lá, ó, o invasor entrou, soou o alarme. O adaptativo vai ouvir o alarme de emergência, vai falar, a gente precisa identificar esse invasor. Quem é ele? Ah, é o vírus X. Como que a gente vai guerrear contra ele? E aí, aqui eu vou dar, não tem como fugir disso, eu sempre falo disso, a importância da gente ter uma rotina e hábitos saudáveis. Eu falei da questão da alimentação e do intestino. Quando você se alimenta bem, você tem todos os nutrientes e talvez até a gente tenha que suplementar alguns nutrientes. Aí você precisa ver com o seu médico, que tem alguns nutrientes que são importantíssimos para a nossa saúde. Esses nutrientes, eles vão fortalecer as nossas células do corpo. Fazer atividade física também é importante. Diminuir o estresse também é importante. Todos esses hábitos saudáveis, sono e tudo mais, vão fortalecer as células do seu corpo. E essas células que vão identificar o invasor e vão guerrear contra ele, eles vão estar mais fortes. Uma vez que você não se alimenta bem, você está na poluição, como eu falei, que não chega água, oxigênio nas suas células. Vitamina D também é importantíssima a suplementação, tá? Porque mesmo que você tome sol, muitas vezes não é o necessário. Então é isso, você pode ir ao seu médico para identificar os seus níveis de vitamina D, para estar fazendo talvez suplementação. Eu tomo vitamina D todos os dias, tá? É um dos suplementos que eu tomo diariamente. Então eu tomo a vitamina D todos os dias, eu tomo magnésio, ômega 3 também é fundamental, tá? E o ômega 3, na verdade, é fundamental não só para a imunidade, mas para a parte de emagrecimento e tudo em questão de saúde, tá bom? Então a gente precisa se alimentar bem para que as nossas células estejam mais fortes para combater esses invasores. E aí, dentro disso, eu queria retomar lá para dois óleos que eu já citei para vocês, que é o Breathe, é esse aqui, que talvez alguns de vocês já conheçam, tá? Dando a luz atrasado, tá iluminando. Esse óleo do sistema respiratório. Como eu falei, muitos invasores, vírus, bactérias, vão vir pela parte aérea. Esse óleo ele vai fortalecer o seu pulmão e tudo mais, para quê? Para que ele funcione bem e para que ele pegue qualquer ameaça e jogue fora, tá? Então ele vai dar esse suporte para você. Esse aqui é o suporte respiratório, então o Breathe ele é um que vai ajudar a potencializar aí o funcionamento do seu pulmão e sistema respiratório no geral. E o On Guard, como eu falei, tá? O On Guard ele é o óleo do sistema imunológico, ele vai dar um suporte para o sistema imunológico. Ele tem uma mistura de óleos essenciais, que a gente chama de blend, tá? O que então é o blend? Quais são os óleos que tem aqui? Tem laranja, deixa eu ver aqui a minha colinha, porque eu não vou lembrar todos de cor. Tem a laranja, tá? Como eu falei, qual que é a função um dos benefícios da laranja em relação à imunidade? Ele vai apoiar uma resposta imunológica saudável, tá? E nesse blend aqui tem a laranja aqui dentro.
Também tem a canela. Qual que é a função de um dos compostos químicos ali da canela? Eu não vou entrar em química aqui, tá? Mas só para você entender que tem muito estudo por trás, tem muita ciência por trás, tá? Se vocês quiserem eu posso até encaminhar algum estudo, mas eu quero só aqui passar mesmo o benefício de maneira direta. Então, o benefício da canela aqui vai ser o quê? Auxiliar a resposta imunológica, inibindo a comunicação específica das células. Então, só para vocês entenderem como funciona, o vírus, a bactéria, o invasor, ele entra e ele começa a colonizar, ele começa a se espalhar. E como que ele se espalha? Como que ele cresce no seu corpo? Se comunicando. E esse composto da canela, ele corta essa comunicação. Uma vez que o vírus não consegue se comunicar com as outras vírus, bactérias geral aqui, tá, gente? Eu não tô falando nada específico, tô falando como funciona no geral. Quando você corta essa comunicação, ele atrapalha a multiplicação deles. E aí entra depois os outros compostos do óleo que cortou a comunicação, eles não vão crescer. Aí tem também alguns compostos aqui que vai ajudar o quê? A diminuir a carga viral, ou seja, vai diminuir a força daquele invasor, tá? Então, basicamente assim que esse óleo funciona. E aí tem alecrim e eucalipto aqui, que também ajudam na atividade imunológica saudável. E também tem o cravo, que ele vai ajudar na capacidade do corpo de ser resiliente, tá bom? Então, esses são, de uma maneira geral, aí, um resumo dos benefícios do On Guard. E já antes que alguém pergunte, que as pessoas falam como que usa, é de passar, é de cheirar, esse óleo aqui você pode usar das 3 maneiras, tá bom? Tópico, passando, né? Interno, tomando, e aromático também, você pode pôr no difusor. Você pode pôr ou no seu chá, numa colher com óleo de coco, por exemplo, e tomar, ou cápsulas vegetais, você pode pingar ali e tá tomando essa cápsula, tá bom? Então, esse óleo aqui seria o principal ali do sistema imunológico. Você fala assim, Ariana, eu quero saber de um óleo que vai ajudar em tudo. Seria esse aqui. E esse vai ajudar também a limpar o ar, como eu falei anteriormente. E você pode até fazer outros produtos para você com o On Guard, tá? Por exemplo, a Doterra, ela tem um spray, On Guard, que é um spray para as mãos. Você pega aqui, você espirra aqui na mão ou numa mesa, você acabou de chegar no restaurante, você quer fazer a sua higiene ali na mesa, limpar, você espirra na mesa ali, passa um papel e limpa. Agora você pode fazer o seu próprio sprayzinho com esse óleo, tá? Então depois, se vocês quiserem, eu passo a dica de como você faz. Você compra só o frasquinho de spray, põe ali as gotinhas, põe o álcool de cereal e completa com água destilada ou água potável, simples assim, tá? Então você pode usar ele em tudo do sistema imunológico. Então eu falei do Breathe, do On Guard e o Frankincense, eu não posso deixar de falar ele, talvez você já ouviu falar dele, que é o olíbano. Esse óleo aqui é o rei dos óleos. Ele vai ajudar muito na parte celular, tá? Fortalecer as células, reparar as células. Então, qualquer coisa assim, a gente fala, se você não sabe o que óleo usar, usa o olíbano, porque ele vai ajudar em tudo. Então, como ele tem esse poder muito grande na parte celular, ele vai fortalecer as células do seu corpo para estar combatendo aí esses invasores externos, tá bom? Então, eu já dei aqui algumas dicas do que você pode fazer no seu dia a dia, alguns óleos essenciais que você pode estar utilizando e como utilizar esses óleos. E eu já citei, mas eu quero relembrar a importância de você manter aí um nível bom de vitamina D, tá? Fazer suplementação se necessário, além de uma alimentação saudável. A suplementação não substitui uma alimentação saudável, posso falar sobre isso numa outra live, depois se vocês quiserem. A atividade física é importante porque também vai fortalecer todo o nosso sistema, tanto imunológico quanto geral no nosso corpo. Ter um sono de qualidade, porque quando você não dorme bem, a sua imunidade abaixa. E aqui eu não estou falando nem só de horas, mas principalmente da qualidade do seu sono. Eu estou lendo lá o livro falando mais sobre sono, em breve eu vou fazer live também para dar dicas de sono, porque tem 3 perfis de pessoa que você pode ter estratégias diferentes para ter um sono de melhor qualidade. Mas eu vou passar isso para vocês aí em breve, tá bom? E diminuir o estresse também, como a gente já sabe, quando a gente está estressado, não sei se já passou por isso, um momento de estresse, de irritação ou qualquer coisa assim que você saiu do controle, parece que já você fica meio resfriado, você já começa a sentir que o seu corpo está mais fraco, tá? Porque o estresse, ele diminui o sistema imunológico. Então, precisa de também controlar o estresse. E falar de estresse vai ser assunto para uma outra live, porque teria muita coisa aqui para falar sobre isso. E para finalizar sobre imunidade, eu queria trazer aqui algo muito importante para a gente saber, que se chama memória imunológica.
tá? Como que isso funciona? Lembra que eu falei que o sistema inato, são os soldados de frente, que vão impedir qualquer invasor de entrar, certo? E depois a gente tem o adaptativo, que ele vai reconhecer o invasor e ele vai criar as estratégias que precisa para combater aquele invasor, certo? Só que acontece, aquele invasor X, ele já entrou no seu corpo e o seu sistema adaptativo, as suas células já aprenderam a como combater ele. Uma próxima vez que esse invasor conseguir entrar, aquelas células elas já estão mais preparadas para combater ele, porque ela já lembra da estratégia, ela já sabe como aquele invasor funciona, como que ele age. Então, essa memória imunológica, ela faz o quê? Com que, se o mesmo invasor entrar, o seu sistema consegue ali combater ele com maior eficácia, com mais eficiência, de uma maneira mais rápida, tá? O seu organismo vai estar mais forte, mais inteligente para combater aquele invasor, tá bom? Então isso também é algo importante para a gente saber sobre o sistema imunológico. Então é isso, eu não sei quanto tempo essa live vai ficar salva, porque algumas coisas aqui eu falei de maneira bem direta, de dicas, e talvez fique por bastante tempo, talvez não fique por muito, mas eu vou deixar ela salva. Você pode ir lá depois encaminhar para o pessoal, para os seus amigos, marcar pessoas nos comentários, enfim, para que as pessoas entendam de fato como que o nosso sistema funciona, para que a gente tenha de fato estratégias que são simples: sono, estresse, lavar as mãos, cuidar do intestino, do sistema respiratório. Isso não só vai melhorar a sua imunidade, como vai te dar saúde no geral, tá? E são coisas aí muito importantes pra gente estar fazendo e compartilhando com as pessoas. Eu queria agradecer a todos aí que entraram, comentaram, então pelo menos coraçõezinhos aqui subindo. Então, obrigada pela presença de todos, eu espero de fato ter contribuído, e em breve aí vai ter mais lives sobre esses assuntos, sobre hábitos saudáveis, sobre óleos essenciais. Eu tô aqui mesmo pra contribuir com a sua vida, para que algumas coisas possam mudar no seu dia a dia, e com certeza vai fazer diferença. Karen, obrigada aí pelo feedback. Ju, fico feliz de contribuir. Depois marquem lá o pessoal, tá bom? E qualquer sugestão de assunto, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me chamar lá no direct ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, e a gente vai se falando. Então, até as próximas lives. Fiquem ligados nos meus stories que eu vou anunciando tudo lá. Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe.